Pacheco Pereira diz que há um grande entendimento entre Chega e AD. Miguel Morgado afirma que a geringonça destruiu o PCP e o Bloco de Esquerda. Cecília Meireles espera inspiração e liderança de Luís Montenegro. São os comentadores com Paula Cardoso, Pedro Tadeu e Nuno Ramos de Almeida. E ainda vamos ter tempo para falar dos desejos de Clara Ferreira Alves em matar o PCP. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Eu estou aqui um bocadinho traumatizado com o resultado das eleições, uma grande pancada, mas vamos a isto. Comecemos com os comentários que os comentadores foram fazendo sobre esse ato eleitoral, que deu uma vitória à direita. Pacheco Pereira acha que o governo vai passar um mau bocado. O futuro governo vai passar um mau bocado. Vamos ouvir. E devo dizer uma coisa que pode impressionar muita gente. Era mais estável uma solução governativa da AD com o Chega do que qualquer outra solução. Eu não estou a defender, pelo contrário, seria uma coisa sinistra. Mas, do ponto de vista analítico, era mais estável. Porquê? Porque há maior comunidade em relação a vários temas. Há maior entendimento em relação a vários temas. Assim, o que vai acontecer é que nós vamos ter um governo que não governa, não só porque tem medo da votação na Assembleia, nós temos um sistema parlamentar em grande parte, como vai funcionar evitando, que é sempre a mesma coisa, como aliás o grande defeito também da geringonça. Explique melhor o evitando. O evitando é assim, Conselho de Ministros, com o Luís Montenegro a presidir. Então, o Ministro da Administração Interna diz, temos aqui um problema com as condições de acesso dos imigrantes. Aliás, basta repetir um pouco o que disse o Pedro Passos Coelho. Há aqui um problema de segurança com os imigrantes. Podemos fazer alguma coisa? Evidentemente que as pessoas têm todas na cabeça o seguinte, isto nunca passa no Chega, a não ser que seja uma medida semelhante à do Chega. E a mesma coisa em relação ao PS. Vamos aqui tomar uma medida em relação aos privados no sistema de saúde. Mas isso não passa no PS. Portanto, vai ser um governo extremamente frágil. E se não houver eleições, até pior do que se houver. Se houver, é um fator de instabilidade, como nós vivemos no reino da instabilidade. Se não houver, vivemos num reino sem decisões, sem qualquer espécie de decisão difícil, mesmo que a gente tenha um governo formal. Portanto, nós vamos entrar num período que não é meramente só de instabilidade do ponto de vista formal da formação do governo, mas vai ser um período de instabilidade funcional, de estabilidade de conteúdo. E, portanto, nós estamos numa situação péssima, numa altura em que em matérias de defesa, em matérias de relações externas, em matérias da guerra da Ucrânia, em matéria das posições em relação ao que se passa em Israel, nós temos a obrigação de ter um governo forte. Exatamente numa altura em que mais se exigia um governo forte, nós temos um governo fraco. Ora bem, vou começar por ti, Paula. Então, vamos ter um governo fraco? É a conclusão que se pode tirar destas eleições? Ou uma das? Olha, vamos ter um governo de direita e eu junto-me a ti nesse trauma. Mas eu vejo aqui alguma contradição naquilo que é dito por Pacheco Pereira, porque ao mesmo tempo que aproxima a AD e Chega, entendendo que esta aliança é uma aposta de uma maior estabilidade para um novo governo, há aqui uma leitura de que os seus programas, ou seja, subjacente a uma leitura de que os seus programas e as suas ideias são perfeitamente conciliáveis. Portanto, mas o mesmo Pacheco Pereira, quando fala aqui no governo do evitando, não é? Diz que aponta o Chega como uma das forças que estará aqui como alguma oposição à aprovação de medidas da AD, e ainda para mais utiliza como expressão, não é, desse afastamento uma das áreas na qual eu entendo que existe mais do que uma convergência, uma coincidência de pensamento, portanto, que é a imigração. Portanto, dito isto e não havendo um não é não ao estilo do irrevogável, não é? O que se antecipa é que esta maioria residual da AD vai trazer, obviamente, aqui uma negociação de compromissos para aprovar medidas, sendo que é neste contexto também, não é? Preciso esperar para ver o que é que o Chega fará com estes, até ver, não é? 48 deputados, será que vai inviabilizar a aprovação de medidas
com as quais concorda, e muitas delas até estão na linha daquilo que consta do seu programa eleitoral, vai fazê-lo por não ser convidado para formar governo. Será que é isso que vai acontecer? Vindo de André Ventura, eu acho que tudo é possível, portanto, infelizmente, mas lá está, como tem sido recordado nos últimos dias, nos últimos tempos, André Ventura foi a pessoa que pediu que o internassem, não é? Se andasse por aí a mendigar, integrar coligações. E chegamos a esse ponto, não é? Em que André Ventura pediu que o pusessem a fazer programas com Castelo Branco e com Cláudio Ramos, e eu gostava que lhe fizessem à vontade. Bom, Nuno, queres avançar? Não, fala tu. Falo eu. Eu também tenho pouco para dizer sobre isto. Acho que a direita se vai entender, e acho que André Ventura, pelo menos numa primeira fase, durante os primeiros anos, vai permitir que o governo AD exista, e portanto não penso que por aí não vá. Agora, a tese de Pacheco Pereira de que isso implica um governo fraco, porque é um governo que vai ter que negociar com o PS e com o Chega, eu aqui desconfio mais do comportamento do PS, infelizmente, porque não sei se o PS não vai estar a aceitar medidas que interessam a toda a direita implementar, nomeadamente, olha, nas questões da saúde, etc. Não é? Portanto, não sei que futuro é que o PS vai ter, para já afirma-se muito como quer ser líder da oposição, etc., mas as contradições internas do PS podem, no curto prazo, levar a essas atitudes, como aliás se vê pelos comentadores alinhados com o PS que aparecem, que muitos deles acabam por falar em necessidade de convergências. Alguns Santos Silva apareceu no dia a seguir às eleições, por exemplo, a dizer que devia haver um acordo PS-PSD na área da justiça. Sendo que o Chega fez uma campanha baseada na questão da justiça e da corrupção, a da alegada corrupção que existe na classe política do Bloco Central, do PSD e do PS. E aquilo que Augusto Santos Silva tem a dizer a seguir ao dia eleitoral é precisamente, olha, vamos entender agora para ver se isto é de facto dar um sinal ao eleitorado que está zangado com os políticos do costume, um sinal precisamente contrário ao protesto que está subjacente à questão da votação que o Chega teve. Mas há aqui uma coisa que eu acho relevante no que o Pacheco Pereira diz, que é, de facto, estamos numa situação no mundo em que a eleição do André Ventura é uma coisa completamente, ou o crescimento do Chega é uma coisa completamente secundária. Estamos num mundo em que temos um presidente de França a tentar impor a entrada de tropas na NATO na Ucrânia. Estamos num mundo em que a resposta da Rússia é que, se fizerem isso, atenção, que a gente tem armas nucleares. E, portanto, há aqui uma tensão no mundo em que, de facto, era preciso que os governos tivessem coragem para tomar um determinado tipo de atitudes que os governos portugueses, seja com maioria absoluta ou seja com minorias negociadas, parecem não ter coragem de ter, que é, de facto, tentar que as instituições europeias e a NATO, etc., tenham um bocadinho de bom senso e não nos levem para um caminho de guerra que me parece bastante preocupante. Ele refere isso lateralmente, mas, de facto, ao contrário das intenções dele, eu parece-me que de facto era preciso governos com coragem para impedir que este caminho louco prossiga. Nuno. Eu, depois desse teu pensamento positivo em que o fim do mundo está mais próximo que o fim do governo, eu queria só dizer o seguinte, eu acho que este resultado eleitoral é filho das contas certas, isto é, esta história do PS governar para criar excedentes para além do orçamentado funciona de uma determinada maneira, que é aquilo que era a satisfação das necessidades sociais das pessoas, não aconteceu. E as pessoas, de alguma forma, parte delas, de uma forma enraivecida, votaram e protestaram perante esta situação. Agora, neste momento, temos um governo que não é tão fraco assim, porque se ele é fraco no suporte parlamentar, ele é relativamente forte no facto de haver uma maioria de direita expressiva, contando o Chega, e é fortíssimo com o dinheiro que tem nos cofres para fazer uma política eleitoralista. Vamos ter um governo que está em permanente campanha eleitoral e em permanente situação de demitem-me que eu culpabilizo da demissão e a seguir vamos a eleições e eu ganho, não é? Portanto, esta é a situação. No entanto, há coisas que nós não conseguimos antecipar. Por exemplo, se o Chega tiver um fortíssimo resultado nas europeias, eleições que normalmente dão à extrema-direita votações mais expressivas noutros países, ele poderá forçar a
em novembro, com a recusa do orçamento por parte da esquerda, poderá-se associar a essa recusa. Portanto, nós não sabemos, ao longo do tempo, o que é que vai acontecer, porque vai haver um conjunto de cálculos, vão haver um conjunto de cálculos que vão ver qual é a melhor altura para o governo cair, tanto do próprio governo como do próprio Chega. E isto acho que é uma situação que vamos viver. A esquerda vai ter dificuldades acrescidas, eu estou a pôr a esquerda em conjunto quando não é um conjunto, mas a esquerda e a esquerda da esquerda vai ter dificuldades acrescidas em fazer uma política da oposição que se distinga do foco que vai estar no Chega. Vai haver uma grande tendência da comunicação social, uma grande tendência desta dinâmica, de dizer há um governo e há o Chega, e uma espécie de esvaziamento mediático da esquerda e das suas posições. E, portanto, vai ser um tempo muito difícil. Tem que haver, de facto, uma pressão nas ruas, uma pressão social e uma pressão política para, neste contexto, aprovar medidas favoráveis aos setores trabalhadores e evitar que se tomem medidas contra eles. Muito bem, ainda continuamos a falar de eleições, que aliás vai dominar este programa completamente. Miguel Morgado defendeu a ideia de que a fraca votação da esquerda teve a ver com a geringonça que destruiu o PCP e o Bloco de Esquerda. Vamos ver. Exatamente no mesmo número de mandatos. Todos tiveram mais votos, todos, menos 2. O PS perdeu 500 mil votos, portanto é o grande perdedor da noite. E o PCP? E o Partido Comunista. Até o Bloco de Esquerda, que teve um péssimo resultado, subiu marginalmente a sua votação e, no entanto, é um mau resultado. Daí nós estarmos a ver estas iniciativas todas. Porque é que Paulo Raimundo se precipita desta maneira? É uma prova de fraqueza. O Partido Comunista está à beira da extinção. Porque é que Mariana Mortágua quer abrir um grande frentismo da esquerda, a fazer recordar os anos 30 e atrair o Partido Socialista para ser um membro dessa frente de esquerda liderada intelectualmente pelo Bloco de Esquerda? Porque ela teve um péssimo resultado. As pessoas não se podem esquecer que quando a geringonça foi formada, PCP e Bloco de Esquerda tinham 36 deputados somados. Ficaram com 9 agora. A geringonça destruiu o PCP e o Bloco de Esquerda. E a única maneira de agora sobreviver, a fragilidade é tão grande dos dois partidos, que a única maneira é reeditar uma espécie de geringonça em que eles desta vez não se deixem liderar do Partido Socialista, como aconteceu entre 2015 e 2019. Mas é uma prova de fraqueza. A iniciativa agora está do lado de Luís Montenegro e 1.100.000 pessoas disseram de André Ventura. André Ventura tem muito poder neste momento para decidir o que é que vai acontecer para a frente. O jogo parlamentar é assim. E, portanto, Luís Montenegro, se quiser ter o seu orçamento aprovado, não pode ter ilusões. Também tem de negociar não só com o Chega, mas também tem de negociar com o Chega. Não tem alternativa. Nuno, então, isto faz mal, esta queda da esquerda foi por causa da geringonça? Eu acho que é inegável que há uma queda da esquerda. Isso parece-me absolutamente inegável do ponto de vista numérico. E acho que é inegável que a parte final da geringonça e o chumbo do orçamento contribuíram para isso. Acho que há, aliás, 2 problemas. O primeiro problema é que é muito difícil apoiar um governo, propor medidas positivas e as pessoas reconhecerem esse contributo. Há uma certa tendência para que esse contributo se confunda com a liderança do governo. Por exemplo, o PCP propôs os passos intermodais, que é uma das medidas mais significativas, as creches gratuitas, os manuais escolares. Estou a dizer aqui o PCP por comodidade, porque outros partidos também, mas essas foram iniciativas diretas do PCP. No entanto, essas medidas positivas que o PS não queria, quem, do ponto de vista eleitoral, ganhou com elas, do ponto de vista do reconhecimento, foi o PS. E depois há o problema da discussão do orçamento, que é quando o PCP e o Bloco recusam um orçamento supostamente mais à esquerda, mas que fazia os maiores cortes de salários e de pensões, mesmo superiores aos dos anos da Troika. Quando isso acontece, há um conjunto de eleitorado que acha que eles estão a inviabilizar uma possibilidade de uma experiência positiva e os vão castigar sobre isso. Isso agravado com a questão do voto útil, porque vem aí a direita seria eleita, etc, etc, e o PS ganhou a maioria absoluta. Aquilo que aconteceu depois foi que com a maioria absoluta o PS não conseguiu fazer ou não fez nada de positivo, ampliou a sua governação negativa. E eu acho que isso refletiu na esquerda. E depois a esquerda tem um problema, que é
as pessoas querem que a esquerda tenha capacidade para ser forte, de propor coisas, de ter uma ideia de sociedade e de vencer. E, infelizmente, neste momento, a esquerda da esquerda não parece ter essa capacidade. Tem que a conquistar, tem que marcar a diferença e tem que conseguir que o seu programa e a sua afirmação se torne hegemónico na sociedade. Estás a dizer que cria um problema que é, de facto, há muitas esquerdas, não é? Ou seja, há uma diversidade à esquerda que, por vezes, que o discurso da direita tenta unificar e tornar muito igual, é o socialismo, portanto, e o sentido de voto deve ser para rejeitar o socialismo, isto no dizer de toda a direita, não é só do Chega, e, portanto, metem no mesmo saco o PS, o LIVRE, o Bloco de Esquerda e o PCP. E o PAN até, e portanto, sendo que o PAN, ainda por cima, ele próprio se diz que não é de esquerda nem de direita, não é? E portanto, cria aqui uma confusão que a esquerda de facto não consegue resolver, até porque tem de facto essas diferenças, quer dizer, o LIVRE é federalista europeu, que é uma coisa incompatível com o PCP, por exemplo. O Bloco defende... Mais de federalista europeu é militarista europeu, não é? militarista europeu. O PS alinha muitas vezes com privatizações, com introdução de medidas que interessam ao grande capital e que Bloco e PCP rejeitam liminarmente. E, portanto, está aqui uma série de coisas que são muito diferentes e que criam dificuldades a que haja um projeto de esquerda à partida, apresentável ao eleitorado, à partida coerente. Coisa que a AD não tem dificuldade em fazer, por exemplo, com o CDS ou com o IEL, o PSD, aliás, não é? A IEL só não entrou na Aliança Democrática por uma razão meramente tática, não é? De facto, terá algumas dificuldades com o Chega, mas há, digamos, classicamente no sistema português, no sistema político português, uma capacidade de união à direita que a esquerda nunca teve. E a exceção foi, de facto, a Geringonça, que produziu, também estou de acordo com isso, resultados do clássico abraço de urso, ou seja, o partido maioritário beneficiou dos benefícios eleitorais que esse projeto teve. Agora, é preciso uma reação e é preciso encontrar, digamos, porque eu estou convencido que, de facto, por razões táticas, como o Nuno disse, mais tarde ou mais cedo haverá novas eleições, ou seja, o Chega acabará por tirar o tapete ao PSD na altura em que lhe convier. Creio que isso estará escrito mais ou menos nas estrelas, mas agora acho que o processo não será rápido, será mais lento do que provavelmente estamos a pensar muitos de nós, mas dada a pressão digamos, e sobretudo olhando para os resultados eleitorais, a viragem à direita do pensamento de uma grande parte dos portugueses, a aceitação dos pressupostos da direita no discurso político, faz com que é preciso, digamos, apresentar à esquerda alguma alternativa que seja simples de compreender, objetiva nos seus propósitos e alcançável no médio e curto prazo. E isso, de facto, é uma coisa muito difícil de construir, mas tem que se trabalhar nesse sentido, de alguma forma, sendo que, ao mesmo tempo, não pode acontecer como em França, em que depois não se percebe nada do que é que são dos projetos de esquerda que aparecem, porque é uma salada russa tão complicada e tão contraditória que cria problemas para ser eficaz. E há, de facto, a questão da identidade de cada partido de esquerda ou de cada coligação de esquerda são muito diferentes e tem que se manter, porque também é um bocadinho a sua riqueza. Portanto, é muito complicada a solução para isto e vai demorar o seu tempo. Paula. Olha, eu só acrescento aquilo que trouxeram. Esta ideia de vitória da esquerda, da direita, antes fosse da esquerda, da direita com esta expressão, porque nos últimos dias, enfim, o Rui Tavares tem vindo trazer esta ideia de uma terceira ala na Assembleia, portanto não vamos contabilizar estes 48 deputados e que, não contabilizando, há uma maioria de esquerda, portanto acho que isto é completamente... portanto não faz sentido nenhum. Há, de facto, esta vitória esmagadora da direita, portanto, podemos querer aqui encontrar outras narrativas para estes resultados, mas elas não existem, e concordo com esta ideia de que não sabemos o que é que o Chega verá, portanto, fará, portanto, reforçando aqui estas conveniências, portanto, o Chega fará aquilo que for conveniente a cada momento, mesmo que isso implique
entrar em contradição com promessas que tenha feito. Isso para mim está muito claro. Pois aqui esta possibilidade de união às esquerdas, portanto concordo inteiramente com esta dificuldade de encontrar aqui essa convergência do meu ponto de vista, mas, e contra os meus desejos falo, não é? Mas há aqui uns movimentos que normalmente com os quais eu não me identifico, porque eu confiaria muito mais nessa união, numa real união, se estas aproximações se pudessem fazer longe do aparato mediático, portanto, sem que eu sinta que há sempre aqui uma ideia subjacente de liderança de um partido e não de uma esquerda. Portanto, acho que talvez seja aqui alguma propensão para a clandestinidade a manifestar-se em mim, mas de facto não consigo acreditar nessas boas vontades, quando elas aparecem assim. Pronto. E depois aqui também há uma ideia, não é, que é permanente, que é consistente na análise política, que é a distinção do PCP, não é? E colado a isto, aquela narrativa de que já no passado se tentou fazer estas coisas e que não deram em nada, e que é importante, não é, olhar também, obviamente, para isso e retirar aprendizagens, mas em França, não é, importa recordar que esta questão da Frente Popular que surgiu nos anos 30, trouxe alguns direitos que eu acho que são fundamentais, o direito à sindicalização, o direito ao trabalho para as mulheres, a questão das 48, exatamente, 15 dias de férias, portanto, tudo isso são conquistas sociais, e eu revejo-me completamente naquela leitura que estavas a fazer, que existe um apagamento desses ganhos sempre, e uma incidência naquilo que, enfim, e depois acabou por levar a queda, não é? A queda dessas alianças. E é uma pena que assim seja. Mas enfim, continuo aqui, naturalmente, a desejar que essa convergência à esquerda aconteça, sendo que eu acho que mais importante neste contexto, nós andamos aqui muito a reboque de uma agenda de direita, de extrema-direita, e a tentar criar uma contra-agenda, e eu acho que é importante que surja uma agenda, de facto, de esquerda, em vez deste movimento, agora vamos aqui, eles falam da imigração neste sentido, então vamos criar aqui uma narrativa contrária. Eles dizem que a malta não trabalha, então vamos mostrar que trabalha e que é importante para a economia. Que discurso, não é? Que posicionamento é que a esquerda pode ter que não seja uma resposta a tudo isto, que seja a sua própria proposta para a sociedade? É isso que eu quero que aconteça e é isso que eu espero que aconteça. Vamos passar então a mais um depoimento, desta vez uma militante do CDS, Cília Meireles, que espera que Luís Montenegro se inspire no estilo no estilo de liderança que André Ventura tem protagonizado. Porquê é que em Portugal há uma tão grande tradição de governos com as chamadas maiorias, que no caso são maiorias absolutas? Precisamente para evitar dar no Parlamento grandes explicações, para ter a garantia da aprovação. Este governo não vai ter isso. Portanto, e também isso vai, de alguma forma, creio eu, responsabilizar cada partido que está no Parlamento, porque a cada proposta que vai votar sabe que sim, que pode estar um governo em causa. E, portanto, isto vai ser difícil. Vai ser difícil criar estabilidade neste cenário, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que em política é como na vida. A gente chega a uma altura, vamos ouvir milhares de cenários e taticismos e tudo isso tem o seu lugar. Mas eu acho que num cenário de tanta incerteza há uma coisa e que eu acho que o Chega, de uma forma que não é verdadeira, passou às pessoas, que é inspiração, espírito de liderança. É isto que se vai esperar de Luís Montenegro, é a capacidade de inspirar, a capacidade de liderar e a capacidade de comunicar diretamente com as pessoas, explicando aquilo que está a fazer. Ora bem, eu gostava de falar um bocadinho sobre a primeira parte do que ela diz, que é, de facto, este futuro governo vai ter que negociar, vai ter que ir ao Parlamento, vai ter que, medida a medida, tentar aprovar aquilo que pensa fazer para o país. Mas isto, por um lado, não creio que seja uma coisa muito má. Acho que é bom as coisas serem discutidas no Parlamento. Não me parece que seja uma coisa muito má. Mas, sobretudo, e é isso que eu quero alertar, isto abre uma oportunidade. Porque, independentemente da direita ter ganho, a verdade é que não ganhou em condições muito favoráveis, vai chegar ao poder em condições políticas difíceis,
e isso permite que, do ponto de vista sindical, do ponto de vista da luta na rua, etc., haja uma capacidade de fazer pressão e de tentar influenciar a opinião pública noutros sentidos, fazer uma oposição, quer no Parlamento, quer nas ruas, que seja muito mais forte, ou seja, conjugada, que seja muito mais forte daquilo que foi nos últimos anos ao longo da governação socialista. E, portanto, isso permite uma ação social muito mais eficaz e é um caminho para a esquerda conseguir, do meu ponto de vista, resultados eficazes e impedir, inclusivamente, algumas medidas mais negativas que venham aí. Claro que depois, como o Nuno também disse logo no princípio aqui da nossa emissão, há aqui um momento propagandístico por parte do futuro governo. De facto, tem as contas do Estado favoráveis e, portanto, vai poder aplicar algumas medidas que são socialmente relevantes e certamente agradáveis para quem as receber. Mas isso não impede que haja um projeto de direita que, ao mesmo tempo, vai tentar ser implementado, nomeadamente nas questões da saúde, nas questões até da educação, etc., etc., que vai suscitar protestos e mobilização de pessoas para tentar impedir essa concretização. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que, de facto, há alguma capacidade com esta configuração do Parlamento de as lutas sociais voltarem a ter uma relevância que perderam nos últimos tempos. Paula, sobre o que a Cecília Meirelles disse. Olha, eu pego aqui em dois aspectos desta intervenção. Primeiro, esta questão das maiorias absolutas, não é? De falar nelas como se elas não fossem escrutináveis, se não pudessem ser escrutináveis. Portanto, esta é uma via para não se dar explicações. Portanto, eu não me revejo nesse tipo de pensamento. É evidente que é muito mais fácil aprovar medidas com maioria absoluta, não é? Mas isso é diferente de dizer que não têm de ser explicadas, não é? E depois acho que, obviamente, não é a melhor opção para as nossas vidas, não é? Temos maiorias absolutas, ter uma força política apenas a pôr e dispor daqueles que são os nossos destinos. Agora, acho que aqui devemos refletir sobre a questão do bipartidarismo, sendo que eu também não me revejo na ideia de que acabou, não é? Porque as dois principais, os partidos que têm governado o país nos últimos 50 anos, em si concentraram cerca de 60% dos votos. Portanto, acho que é manifestamente antecipado estar a falar do fim do bipartidarismo, embora seja importante refletir sobre esta fragmentação e sobre esta existência, esta multiplicação de partidos, olhando para os resultados, não é? Há aqui, de facto, um que se destaca e que não me parece que tenha de ser colocado aqui nesta franja das outras opções, porque assume-se claramente não sendo, como um partido de protesto. Enfim, isto é a primeira parte. A segunda parte, para mim, tem que ver com esta questão da inspiração. Enfim, eu não me senti nada inspirada pelas ideias passadas pelo Chega, nem pela sua liderança. O Chega passou aquilo durante a campanha, não é? E durante aquela que tem sido a sua presença política, desde que surgiu, aquilo que os partidos de extrema-direita passam, não é? Que é a ideia de uma intervenção divina que vai fazer justiça, que vai corrigir todos os males do mundo, que vai pôr a funcionar tudo aquilo que não funciona, que vai proteger os verdadeiros portugueses, não é? De todos os outros que andam por aí a cometer crimes e a viver de subsídios. Portanto, isto é o que a extrema-direita é, e é aquilo que Ventura tem feito, não é? Não é inspirar, é capitalizar medos, frustrações, ressentimentos. Esta tem sido a campanha. Ao mesmo tempo que legitima ódios, não é? Portanto, eu não vejo inspiração nenhuma aí e espero, de facto, que isto não seja uma inspiração para o Montenegro, porque estaremos ainda pior do que aquilo que eu antecipo que já estamos. E é isto que eu tenho a dizer em relação a este comentário. Nuno. Bom, eu começava por dizer aquilo que disse no início, é que a direita ganhou as eleições e a direita não é separada AD do Chega. Não é separada. E a IEL. Todos eles estão na direita. Depois, dizer uma coisa que com o não é não ficou diluída, que é o não é não é ontológico. O Montenegro andou meses e meses e meses e meses sem esclarecer se fazia ou não entendimentos ao Chega, negou esses entendimentos quando percebeu que não teria voto útil se não fizesse essa negação. Mas nós vamos aos Açores
há uns dias, nesta semana, e houve uma abstenção do Chega no orçamento do Governo Regional dos Açores que o permitiu passar. Portanto, eu acho que vai haver, objetivamente, muitos entendimentos entre Chega e AD no quadro parlamentar para que a AD possa governar. Esses entendimentos têm apenas um obstáculo importante, que é as ambições de poder do Chega. O Chega vai gerir esses entendimentos até criar uma ruptura num ponto em que acha que é favorável. E em terceiro aspecto, comentando uma coisa que a Paula estava a dizer, embora lateralmente, aqui a questão para mim importante é como responder a um discurso de criação de medo e de criação de ódios que se coloca em toda a sociedade e até naqueles que mais prejudicados serão pela política da direita. Uma das coisas mais impressionantes que eu tenho verificado, e nós, por exemplo, no Diário de Notícias, fizemos uma reportagem num dos bairros do Sal, no centro de Lisboa, o Portugal Novo, é que há sempre alguém que é pobre, que acha que a culpa da sua pobreza está naquele que ainda é mais pobre que ele. E, portanto, esta ideia de que os problemas sociais e a dominação não existe, mas existem tipos que vivem à conta, é uma ideia que é transversal em muitas camadas da população. A classe média baixa dirá que são os trabalhadores dirão que são os trabalhadores negros dirão que são os imigrantes, e o último não sei o que é que vai dizer, mas também não vota, portanto não tem. Portanto, um discurso da esquerda tem que ser feito pela criação de consciência dos problemas comuns que têm esses várias camadas dos trabalhadores. E isso é muito complicado numa sociedade em que as relações estão completamente atomizadas. Isto é, há milhares de pessoas que trabalham por aplicações que se consideram empresários livres e não trabalhadores, as relações estão cada vez menos comunitárias e embora os problemas sejam cada vez mais sociais. Portanto, esta capacidade de criar uma identidade de pessoas que trabalham e valorizar isso é muito difícil de fazer, até porque de alguma forma, por exemplo, nas gerações mais novas, o trabalho não parece como criador de identidade. Há uma série de estratégias escapistas em relação ao trabalho e as pessoas vão sobrevivendo em vínculos precários e não se consideram identificados com esse vínculo do trabalho. Portanto, acho que vai haver um trabalho muito longo da esquerda, eu estou a falar de uma determinada esquerda, não na esquerda no seu conjunto, o que provavelmente entroncará com a pergunta e o texto do papel selado. Antes ainda disso, eu só queria dizer uma coisinha, que é isso que estás a dizer, misturado para o pobre, não é? Para o pobre que acha que está a ser roubado por outro pobre, e depois vê nas notícias que há um chefe de gabinete de um primeiro-ministro que tem 70 mil euros em dinheiro, em notas, dentro do gabinete, é de facto uma mistura explosiva. Não. Independentemente depois disso ser crime ou não ser crime, quer dizer, é uma mistura explosiva. E não ter consciência disso parece-me de facto que... Mas tem um aspecto positivo, é que mostra que a cultura também traz riqueza. Exato. Era dentro do livro, não é que lutava o dinheiro. Vamos lá então ao papel selado. Ora, aqui no papel selado temos um artigo de Clara Ferreira Alves que me comoveu. Eu, como militante do Partido Comunista, fiquei muito comovido, porque o título é A Morte dos Comunistas. Mas quem está a chorar é a Paula. Nuno, começas tu. Queres explicar o artigo? Leste-o com atenção? Epá, li com alguma atenção. Não vou explicar muito, mas vou dizer um primeiro ponto prévio, é que se eu recebesse €1 por cada vez que o PCP morreu, eu estaria bastante rico. O que se calhar alteraria as minhas posições políticas. Ou se Tinha calhar 70 mil euros em notas. Exatamente, não, teria que ser bastante mais. Mas eu acho que há três questões aqui que a Clara Ferreira Alves coloca que podem ser verdadeiras para além dos desejos que ela tem que o título seja verdadeiro. E depois outras que não me parecem ser verdadeiras. A primeira é que ela diz que o PCP está colocado no passado e não consegue responder às situações da atualidade.
E isso eu acho que, naturalmente, é uma crítica que pode ser feita e pode ser analisada. A segunda é que o campo do PCP passou para o Chega. Ela não o diz claramente, mas é isso que intui, ou isso que se intui do que ela diz. E aí depois o Pedro Tadeu, que já fez um artigo sobre essas contas, poderá mostrar que nas últimas eleições isto não é real. Agora, é verdade que há uma profunda alteração social nas zonas onde o PCP está implantado. Por exemplo, o Alentejo. O Alentejo não tem nada a ver com o Alentejo a seguir à Revolução. Houve uma estratégia dos latifundiários, depois de acabarem com a reforma agrária, de revanchismo, que destruiu todas as relações de trabalho, de emprego, nos campos. Isto é, o Alentejo está completamente desertificado do ponto de vista das pessoas. E quanto mais se afasta a Revolução, mais aquela memória afetiva se afasta. Portanto, é provável que haja pessoas que há 20 anos, que há 30 anos tinham um posicionamento político que hoje não o têm, porque o desespero dos tempos mudou. E também é verdade que eu, por exemplo, antes de ir para o Luxemburgo, fui fazer uma reportagem em Balazão à romagem à Campa da Catarina Eufémia no aniversário da sua morte. E uma coisa que era impressionante era a terra estava cheia de população Fui envelhecida. contigo fazer uma reportagem semelhante, estava eu no Avante, na fundação da SIC. Muito bem. Os dois. Exatamente. Mas aí eu falei com o marido da Catarina, que tinha ido para o DP, e a disputa entre o DP e a coisa. E ali o que eu vi é que, de facto, a terra parecia deserta, tirando de imigrantes. A força de trabalho, em contentores, em casas onde estavam alojados em cada quarto 10, 15 pessoas, eram imigrantes, normalmente imigrantes vindos da Ásia. Portanto, havia uma classe operária, há uma classe operária naqueles campos, mas não tem nacionalidade portuguesa, nem tem voto, não é? E, portanto, quer dizer, tem que haver um trabalho de a colocar no campo político e no campo até democrático. Isto um aspecto. E, portanto, aquela parte que ela diz que é uma transferência direta do Chega para o PCP, eu acho que não é correta. Mas é correto dizer, certamente, que a esquerda comunista, a esquerda da classe operária, não tem sido capaz de responder ao desafio que ela coloca como existente, porque ela diz que existirá sempre luta de classes, ou neste momento existe luta de classes. Portanto, do meu ponto de vista, aqui é a contradição do artigo, porque havendo luta de classes, pode ser que ela não esteja a ser bem feita, pode ser que a classe trabalhadora não esteja a conseguir politicamente afirmar-se, mas ela não deixa de existir e esta luta não deixa de estar presente e não deixa de ter necessidade de uma força política, seja-se ela comunista ou não, que consiga fazer esse trabalho. E é aí que me parece que o artigo é contraditório, embora interessante. Isto é, se nós ultrapassarmos aquela baba ao canto da boca e aquela vontade de trucidar o PCP, há aqui matéria para a gente discutir. Bem, Paulo Cardoso, faz favor de dizer. Olha, é preciso lembrar, não é, que no arranque para esta campanha o Paulo Raimundo foi apagado, não é, daquela célebre imagem dos líderes partidários, não é, com assento parlamentar, e desapareceu. Portanto, existe de facto essa vontade que não é apenas expressa por Clara Ferreira Alves, e que eu lamento, porque, enfim, independentemente das maiores ou menores concordâncias com o que o PCP defende, estamos aqui a falar de um partido com mais de 100 anos de história e que é inequívoco, que deu muitos e importantes contributos para as nossas conquistas sociais, não é? E espero que continue a dar e que entendo que esse caminho nunca é reconhecido. Portanto, há aqui, obviamente, um trabalho que tem de ser feito em termos de atualização, digamos assim, e neste artigo também fala-se ali muito da questão, a determinada altura, destas tecnologias que surgiram aqui nas nossas vidas, e acho que é mesmo importante que exista aqui uma atualização, não apenas no discurso, na forma como se chega às pessoas, mas esse trabalho que, Nuno, tu estavas a trazer a questão dos bairros e de como é tão evidente, tão flagrante que existe esta necessidade de ir à procura de um alvo a abater, de um bode expiatório para explicar, não é, uma série de circunstâncias da vida, e como é que nós, sabendo isso, não é, como é que nós, tendo acesso
a todas essas problemáticas, podemos trazer aqui alguma alternativa. É profundamente desafiante, sobretudo porque o caminho inverso é muito mais fácil, está muito mais facilitado, mas acho que é mesmo essa convocatória, portanto é isso que nós temos de tentar e morrer tentando, não é? Se for o caso disso. Mas lá está, o que eu acho que é muito desonesto do ponto de vista daquele que tem sido o comentário que se acompanha e que não é de hoje que aponta para esta morte, portanto há muita opinião produzida sobre isso, sobre esta morte do PCP. Eu lamento é que nesse comentário não exista justamente este reconhecimento do percurso. Há sempre esta perspectiva do não se conseguiram atualizar, inclusivamente eu cheguei a ver alguém a defender em tempos que a palavra trabalhadores é problemática, portanto que o PCP devia se libertar dessa palavra, porque utiliza muitas vezes, encontrar aqui outras formas de se dirigir aos novos movimentos que surgiram no mercado de trabalho, enfim, é muito nesta perspectiva do bater, do deitar abaixo, do isto não serve para nada. E há aqui uma frase, enfim, que eu acho que é bastante problemática neste texto, que é a tal questão de haver aqui uma comparação, ok? Claramente que não é uma comparação no sentido de dizer que são iguais, mas é na mesma linha, não é? Em que diz que o salazarismo pertence ao passado tal como o comunismo. E enfim, eu acho que é um tipo de leitura que é evitável. E podem não ser verdade nas duas coisas. Infelizmente, não é verdade nas duas coisas. Como demonstrar nos resultados, aliás. Há uma coisa que eu acho que todos compreenderão. Enquanto houver pessoas que estão interessadas em tentar construir uma sociedade em que não haja um homem explorado por outro homem, ou uma mulher explorada por outra mulher, ou o que quiserem, haverá subjacente a isso sempre... Uma mulher explorada por um homem ou um homem explorado por uma mulher. Como quiserem. Está sempre subjacente à ideia comunista, mesmo que não se chame comunismo a isso. Não é? Está sempre subjacente. Portanto, dizer a morte dos comunistas é logo à partida um bocadinho difícil de sustentar. Sendo que, de facto, os resultados eleitorais, vamos lá ver, o PCP perdeu cerca de 30 mil votos, 32 mil votos, salvo erro. E ficou com 200 mil. 200 mil ainda é uma expressão eleitoral significativa. Não é propriamente uma coisa tão diminuta como isso. E o Chega cresceu 1.100.000 votos, ou 1 milhão de votos. Em relação a 1.108.000 votos foi o que obteve, não pode ter crescido isso tudo. Sim, mas eles tinham 1 milhão de votos. Aliás, subiram 800 mil votos, basicamente. Portanto, há toda a diferença entre os 32 mil votos perdidos pelo PCP e os 800 mil ganhos pelo Chega não podem sustentar a ideia, como vi escrita em vários sítios, de que há uma transferência de votos do PCP para o Chega. Nem o PCP perde o suficiente para se falar dessa transferência, nem a diferença que existe entre o que o PCP perdeu, ou a CDU perdeu, e o que o Chega ganha, pode justificar isso. Quer dizer, a maioria dos votos, como mas é fácil... Há um dado interessante que merece ser discutido e que não tem a ver com essa aritmética. Em que medida o Chega se transformou no partido do protesto, não é? E isso merece ser discutido. Porquê que se transformou, porquê que se transformou e porquê que outros partidos que contestam esta sociedade não tiveram essa capacidade. E isso acho que é uma discussão mais interessante. Claro, e há outra coisa também, que é a degradação contínua dos votos da CDU desde 2015 até agora. Em 2015 a CDU tinha 440 mil votos, salvo erro, e agora está com 200 mil. Portanto, e, portanto, há aí uma degradação que obviamente, o PCP, sobretudo o PCP, que é o partido maioritário na CDU, dominante na CDU, tem que refletir sobre a sua atuação, sobre o que fez mal, a propaganda, as posições políticas, a escolha de candidatos, tudo isso tem que ser seriamente discutido e não apenas rotineiramente discutido dentro do PCP, mas daí a chegar à conclusão de que os comunistas estão à beira da morte, parece-me de facto uma coisa completamente irrealista. Já agora eu vou mostrar a imagem outra vez da crónica dela, para destacar aqui assim uma coisa. Ela apresenta este título e em 2015, precisamente quando a CDU teve uma boa votação e acabou por fazer um acordo que deu origem, e propor um acordo que deu origem à geringonça, fez outro artigo a dizer anticomunista, obrigado, manifestando-se
totalmente contra um acordo à esquerda entre o Bloco, o PCP e António Costa. E termina dizendo, em 2015, que esta sua posição, sustentando-a com o tempo da faculdade dela, em que ela sofreu muito com os comunistas que lá andavam, não sei, coitado, o que é que ela passou na faculdade, não faço a mínima ideia, mas conclui que ou isto não acontece, ou caminhamos para a mais grave crise de regime depois do 25 de Abril. Eu, por acaso, acho que a mais grave crise de regime depois do 25 de Abril é que estamos a viver, com o Chega tão forte como está, e, portanto, isto afasta-me completamente das ideias que a Clara Ferreira Alves tem em relação à sociedade, e parece-me, tenho pena, que é uma mulher inteligente e que diz coisas muito interessantes muitas vezes, mas, de facto, há aqui uma incompatibilidade funcional que impede que eu acho que os artigos dela sobre o PCP possam ser, de alguma forma, equilibrados e justos. Querem dizer mais alguma coisa? Olha, eu só acrescento um aspecto, eu quero, um aspecto que o Nuno trouxe, que é a questão da memória, não é? Até porque eu recentemente ouvi a avó de um amigo meu falar sobre a sua ligação ao PCP e o que é que o partido representa para ela, na sua história, e eu acho que a esquerda tem feito um trabalho muito pobre a esse nível, a nível da memorialização daquelas que foram as conquistas, e isso está-se a perder, esse manancial, e era importante que se percebesse, nomeadamente aquela questão que o Nuno trouxe do próprio passe, não é? Que eu ando só de transportes públicos, portanto isso para mim representou um ganho significativo, e para muitas pessoas que eu conheço, que não moram no centro de Lisboa e que têm de fazer, não é, uma série de apanhar uma série de transportes, e é significativo o impacto que tem o valor de um passe social. E são estes aspectos que eu acho que deveriam ser trazidos mais vezes para aquela que é a discussão pública. O que é que se ganhou e o que é que se está a perder. Nuno. Adeus. Adeus? Então vá, adeus. Até para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.